Em um mundo dominado por bestas de sangue nevado, existe uma cidade no meio das montanhas. A população humana dali não conhece o mundo exterior. Eles sequer sabem se existem outros humanos vivos. Faz tanto tempo que não têm contato com o que há fora. O mundo além das muralhas é ocupado por bestas. Os cidadãos estão isolados há centenas de anos. Registros antigos dizem que, no auge da humanidade, havia poderosos impérios, mas todos ruíram. Devido à localização escondida, a cidade sobreviveu à Era das Trevas. Mesmo sofrendo ataques incessantes, os humanos conseguiam se defender e reconstruir. Assim nasceu a Cidade da Glória. No Instituto Santa Orquídea, na classe dos lutadores aprendizes, a professora Shen Xiu ministrava sua aula. Alguns cochichavam. Seria ela uma espiritualista de rank Prata 3, vinda da família sagrada? Ela explicou. Espiritualistas demoníacos e lutadores possuem 5 ranks: bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Cada rank é dividido em 5 níveis, de estrela 1 a 5. A diferença entre lutador e espiritualista? O lutador usa apenas força bruta. O espiritualista, por sua vez, pode se fundir com espíritos de besta demoníaca em seu reino da alma e tornar-se muito mais forte. Para ilustrar, Shen Xiu se fundiu com seu espírito, uma raposa de chama escarlate. Além de ganhar força, ela passou a usar a habilidade de fogo da raposa. O espírito, explicou, era de rank ouro, e ao atingir um rank maior, poderia ser substituído por um espírito ainda mais poderoso. Todos na sala ficaram impressionados. Enquanto isso, nosso protagonista despertou. Acordou assustado, sem saber onde estava. Reparou que a mão parecia menor. Olhou para a professora e se espantou. Reconhecia o antigo Instituto Santa Orquídea. Um flashback veio. Os últimos momentos de sua vida. A lembrança de que morreu em batalha. Olhando ao redor, encontrou rostos familiares. Pensou, em choque. Lu Piao, Duzi, vocês ainda estão vivos? Logo depois, seus olhos encontraram os dela. Li Ziyun. Com lágrimas, beliscou-se para ter certeza de que não estava sonhando. Lembrou então do livro do espírito demoníaco temporal. Procurou nas roupas, mas o livro havia sumido. Sempre estivera com ele. Na hora da morte, estava coberto de sangue. Nieli deduziu. Foi esse livro que o trouxe de volta, ao corpo de 13 anos. Em sua vida passada, a cidade fora atacada por bestas do vento. O guardião, o antigo Lord Yemo, único de rank lendário, morreu tentando proteger a cidade. Apenas alguns milhares conseguiram fugir, em direção ao deserto sem fim, a leste das santas montanhas ancestrais. Durante a fuga, as pessoas foram morrendo, uma a uma. Nieli se aproximou de Ziyun. Tornaram-se um casal. Ajudavam-se a ficar mais fortes, incentivados pelo sorriso um do outro. Mas a felicidade não durou. Ziyun foi morta por uma besta. Nieli teve que sobreviver sozinho. No final, conseguiu. Ele andou por todo o continente divino, encontrou outros humanos sobreviventes e recuperou o livro do espírito demoníaco temporal. Naqueles anos, lamentava sua fraqueza, por não ter conseguido salvar os irmãos, a família, nem Ziyun durante a fuga. Ao morrer, desejou voltar ao tempo em que os conhecera. Pediu aos céus uma segunda chance. Agora, com essa segunda chance, sorri confiante. Diz a si mesmo que, desta vez, definitivamente evitará o fim da Cidade da Glória. Olhando para Ziyun, pensa: se não fosse pela destruição da cidade, Ziyun, filha do Lorde, nem olharia para ele, membro de uma família em declínio. Mas, com o conhecimento que possui agora, isso não será um problema. Mesmo com baixo nível de talento, será fácil evoluir. Lu Piao, curioso, pergunta o motivo do sorriso. Nieli o abraça e responde que está apenas feliz por vê-lo.
Lupial se assusta, pergunta quem é seu irmão e o chama de gaysão. Nieli ri e diz: Não importa o que você pensa. No meu coração, você sempre será meu bom irmão. Lupial o chama de estranho. Lupial tenta advertir Nieli. Eu sei que você faz parte da nobreza, mas não tenha nenhuma ideia sobre aquela garota. A identidade dela é um mistério. Quando ela entrou na escola, o diretor organizou o dormitório dela pessoalmente. Nieli responde, seco. Ela é minha. Depois pensa, em silêncio. Ziyun ainda tem apenas 13 anos. Quando ela crescer, será mesmo aquela bela e encantadora mulher? Nieli olha para Ziyun e firme, pensa. Vou protegê-la. E vamos crescer juntos. Ziyun percebe o olhar e em seus pensamentos resmunga. Esse cara da nobreza está me encarando desde sempre. Um garoto encara Nieli e ele retribui o olhar. Em seus pensamentos, Nieli lembra que aquele garoto é membro de uma das famílias sagradas, considerado um gênio de sua geração e, além disso, sobrinho da professora. Na vida passada de Nieli, Shen Yue, o garoto que o encarava, vivia seguindo Ziyun. Antes da destruição da Cidade da Glória, dizia-se que eles eram noivos. Em termos de família, combinavam bem. E se não fosse pela queda da cidade, provavelmente teriam se casado. Porém, quando a Cidade da Glória foi atacada, a primeira família a fugir foi justamente a deles. Voltando ao presente, Nieli pensa que Ziyun ainda tem uma boa impressão de Shen Yue, e que, para ela, ele mesmo não passa de um nobre inútil. Mas isso não o incomoda. Para Nieli, basta poder vê-la novamente. Ziyun, percebendo o olhar dele, pensa consigo mesma. Esse cara da nobreza está me encarando até agora. Esquisito. De longe, a professora observa Ziyun e pensa. Ela é filha do lorde da cidade, neta de Ye Mo, e ainda é um gênio raríssimo. Se Shen Yue conseguir casar com ela, a família deles ganhará um poder imenso. Com isso em mente, a professora decidiu colocá-los na mesma classe. Após destransformar, ela diz que os alunos passarão 2 anos sob sua tutela. E continua, em tom frio. Embora a escola diga que todos são iguais, vocês logo descobrirão a verdadeira crueldade. Igualdade. Não existe neste mundo? Ela segue explicando. A Cidade da Glória foi a única que sobreviveu. Somos a última esperança da humanidade. Existem 2 existências poderosas em nossa cidade: os lutadores e os espiritualistas. Entre milhares de lutadores, apenas um espiritualista nasce, e eles são uma existência nobre. A cidade possui apenas alguns milhares deles, e são os guardiões que nos protegem. Ela prossegue. Lutadores e espiritualistas têm os mesmos ranks: bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. O simples surgimento de um espiritualista de rank ouro pode transformar uma família comum em uma família aristocrata. Se surgir um ouro negro, essa família pode se tornar nobre. E para ser considerada uma família principal, é necessário ter pelo menos 3 espiritualistas de rank ouro negro, ou um de rank lendário. Após a explicação, ela conclui. Entre todos os alunos aqui, alguns são de origem plebeia e outros de origem nobre. Mesmo que o início seja o mesmo, o status não é. Espero que todos estejam cientes disso. E completa. Um plebeu sempre será um plebeu. Tornar-se nobre é impossível. Portanto, desistam de sonhos tolos de renascer como uma fênix, pois mesmo dentro da nobreza, há níveis que jamais poderão ser superados. Du Ze, revoltado, apoia as 2 mãos sobre a mesa. Sua expressão mistura tristeza e raiva, e ele olha para baixo. Nieli percebe isso e lembra. Embora sua família não estivesse em boa situação, Du Ze sempre trabalhou duro
sem ajuda de ninguém e sem grande talento. Ainda assim, se tornou um espiritualista demoníaco de rank ouro. Durante a invasão da cidade, enquanto muitos nobres pensavam apenas em fugir, foram plebeus como Duzé que lutaram até o fim. Na minha vida anterior, os primeiros a fugir. Foram vocês, da família sagrada. Tomado pela raiva dessas lembranças, Nieli levanta a mão e diz à professora que tem algumas perguntas. Ela o encara com desprezo, pensando: o pirralho que está cobiçando Yezi-Yun resolveu se manifestar. Em voz alta diz: qual é a pergunta? Nieli responde: a professora mencionou que a Cidade da Glória foi a única que sobreviveu à Idade das Trevas e que somos os únicos humanos vivos. Você tem alguma evidência que comprove isso? Alguma vez já saiu das santas montanhas ancestrais e visitou o deserto sem fim? Ou talvez a floresta tóxica, o pântano da lua de sangue, o golfo espiritual, a montanha do brilho celestial, ou a neve do norte? A professora, surpresa, responde: montanha do brilho celestial? Neve do norte? Eu sempre estive na Cidade da Glória. Desde que nasci, nunca saí daqui. Nieli sorri e, em tom debochado, diz: já que a professora Shen Xiu nunca visitou esses lugares, como pode ter certeza de que somos os únicos humanos sobreviventes? Os alunos começam a cochichar entre si. Ziyun observa em silêncio, enquanto a professora fica furiosa. Nieli apenas mantém o sorriso, mesmo sob o olhar dela. A professora pergunta: e você, Nieli, tem alguma evidência para provar o contrário? Ele responde calmamente: evidência? Deixe-me contar uma história, professora Shen Xiu. Ele começa: era uma vez um sapo que vivia no fundo de um poço. Desde que nasceu, nunca saiu de lá. Portanto, só conseguia ver uma pequena parte do céu. Certo dia, ele afirmou que o céu tinha o tamanho do buraco do poço. Mas o céu realmente é do tamanho do buraco? Então podemos dizer que o sapo estava olhando para o céu de dentro do poço. Os alunos caem na risada, admirados. A professora, irritada, pensa: está dizendo que eu sou o sapo no fundo do poço? Esse garoto está me tirando do sério. Ziyun ri discretamente, pensando que Nieli é realmente interessante. Nieli percebe o sorriso dela e pisca um olho. Ela fica envergonhada. Lupiao faz sinal de positivo e pensa: tiro o chapéu para ele. Contradiz a professora e ainda provoca Ziyun. Nieli então diz que tem outra pergunta. A professora, controlando a raiva, pergunta qual é. E ele responde: a senhora disse que um plebeu sempre será um plebeu. Mas o Lord Yemo também não era um plebeu quando mais jovem? A professora Shen Xiu não estava ciente disso? Os alunos ficam esperançosos após Nieli dizer que o grande Lord Yemo era plebeu quando jovem. Em resposta, a professora cita o fato de que, em todos esses anos de história, Yemo foi o único a conseguir isso. Nieli responde dizendo: mas a professora não disse que era impossível? A senhora não está se contradizendo? Lord Yemo é um grande exemplo. Independente da sua origem, o potencial de todos é ilimitado. Nada é impossível desde que você esteja determinado a subir. A professora faz uma expressão de raiva. Já a Duzé, que aparece no fundo, tem um olhar de admiração a Nise. A professora então responde o chamando de espertinho e pergunta se ele acha que colocando as coisas desse jeito poderia mudar a dura realidade olhando apenas para o momento glorioso do Yemo. Cita também aqueles que tentaram e nem ao menos conseguiram se tornar lutadores. Ao afirmar o nome de Nieli e dizer que tipo de família ele vem, ela resolve olhar o talento dele. Logo puxa um papel com informações sobre o talento de Nieli. Reino da Alma, vermelho. Força vital atual, 5. Força física, 2.
Depois de analisar seus atributos, ela diz que, com isso, ele pode somente virar um lutador de nível bronze no máximo durante sua vida, e que é impossível para ele se tornar um espiritualista demoníaco. Diz que ele é inferior até que alguns plebeus que estão presentes na sala, e diz que não admira ele falar dessa maneira, e diz que ele está apenas tentando esconder sua baixa autoestima. O sobrinho da professora diz em pensamentos que com esse talento ele pode viver somente nas partes baixas da Cidade Glória, e que se não fosse por Zian, ele não ficaria nessa classe com esse tipo de gente lixo. A professora em seguida fala em tom alto e de repreensão, que com o talento dele, nem mesmo em sua própria família ele ganharia atenção, e que ainda assim ele age de maneira rude com os mais velhos. Nili, com raiva, responde: Professora Shenxiu, você acha que o tipo de reino da alma pode definir o futuro de alguém? Com esse caráter desprezível, você defende apenas os talentosos e zomba dos fracos, e ainda ousa falar de princípios? Você está apenas tentando esconder seu caráter desprezível. A professora não gosta nem um pouco do que foi dito por Nili, e faz uma expressão de raiva e esperanto. Ela grita pedindo silêncio e pergunta quem ele acha que é para falar assim com a professora. Ele responde dizendo que tem vergonha de ter uma professora igual a ela. Ele diz que na classe há vários plebeus que irão exceder a imaginação dela, irão obter conquistas inimagináveis, e ao invés de auxiliá-los, ela apenas usou palavras ofensivas contra eles para atacar a confiança, e diz que ela não devia ser professora. Nili continua falando, diz que mesmo com seu baixo talento, ainda vai chegar o dia em que ele será um espiritualista lendário, assim como o Lord Yemur, e que também vai se casar com a mulher mais linda da Cidade da Glória. Depois ele olha para Zian e ela fica corada. A professora rindo diz que essa foi a piada mais engraçada que já ouviu. Alguém com baixo talento se tornar um espiritualista de ranking lendário. Ela diz que mesmo o Yemur tinha um reino da alma ciano quando jovem. E ela pergunta a ele se ele acha que para ter sucesso depende apenas de sorte. Fala para ele começar a estudar mais a sério ao invés de bancar o sabichão. Nili responde dizendo que sabe que o coração dela está cheio de despreza e diz que um dia irá calar a boca dela com fatos. Diz que a aptidão não pode determinar as conquistas de alguém. Use os fracos para derrotar os fortes e supere os céus. Diz que os praticantes estão desafiando o impossível, indo contra as leis celestiais. Diz que sem um coração que continua lutando e coragem, um talento seria inútil. E propõe uma aposta. A professora pergunta que aposta. E ele diz que até o teste daqui a 2 meses, ele se tornará um espiritualista rank bronze. E se falhar, ele vai embora da escola. Mas caso ele consiga, a professora sai da escola. A professora ri e pergunta se ele acha que pode aumentar a força dele de 5 para 100 em 2 meses. Ele diz que apenas fez uma pergunta. Ele pergunta novamente se ela se atreve ou não a fazer a aposta. A professora diz que se atreve e acredita que um pirralho egoísta como ele não irá conseguir qualquer coisa. E diz que ele fala demais. E diz que ele está sendo grosseiro com ela. Ela coloca ele de castigo por 2 meses, fala para ele ficar de pé no fundo da sala. Ela diz que aceitou e fala para ela não ter arrependimentos. Ela fala para ele não vir chorando depois. Alguns alunos zombam do que ele disse antes. Diz que ele não tem medo de sair da escola e que ele estava sendo arrogante. Duzé diz que Nili é da nobreza e foi punido por defender os plebeus e se pergunta como ele poderia permanecer sentado. Ele se levanta e fica ao lado de Nili de castigo. Nili sorri. A professora diz que, como ele gosta de ficar de pé, ficará de castigo também. Lupial também vai e se junta a eles. Nili pergunta por que ele está ali. Lupial responde dizendo que se sente mais maneiro ao ficar em pé junto deles. Nili ri e diz que com todos esses bons irmãos até que não é tão ruim.